Horrores ocorreram ao longo da história e em alguns desses lugares atualmente existem prédios de universidades. Esses campos são assombrados pelo passado e continuam a ser assombrados por espíritos, sons estranhos e cheiros inexplicáveis até hoje. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje eu vou te contar histórias terríveis de universidades assombradas. Se você acha que um ambiente científico livre de crenças sobrenaturais está a salvo de eventos assustadores, está bem enganado. Se você se interessa nesse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Eu lanço vídeos terças e quintas às 19 horas, mas para garantir, clica no sininho e marque a opção Todas, que o YouTube vai mandar o lembrete assim que sair um vídeo novo. As fontes que eu utilizei para esse vídeo foram algumas plataformas de auxílio a estudantes, como a Online School Center e a Bachelor Degrees. São plataformas que ajudam estudantes a encontrarem universidades e cursos ao redor do mundo, mas o que eu achei interessante foi o checklist das 50 universidades assombradas com o que eles chamam de má reputação de eventos sobrenaturais. Então eu resolvi trazer as mais assustadoras na minha opinião, e para entrar no clima de Halloween eu deixei a pior por último. Então vamos à lista. A Universidade de Harvard é conhecida globalmente, mas se suas paredes de quase 400 anos pudessem falar, elas provavelmente estariam contando histórias macabras de fantasmas. Entre o Pátio Harvard e o Rio Charles, existem 12 casas residenciais de graduação, e uma delas é a Lowell House. No livro Ghosts of Cambridge, Haunts of Harvard Square and Beyond, diz que os salões da Lowell são assombrados pela irmã do ex-presidente de Harvard, Amy Lowell. Ela era uma poeta que desejava estudar em Harvard, mas não podia porque as mulheres foram barradas do ensino superior naquela época. Embora Amy não pudesse ir a Harvard, ela passou grande parte de sua vida no campus. Tem até um retrato dela pendurado na casa Lowell. O autor do livro, que inclusive estudou em Harvard, passou meses investigando fenômenos paranormais e afirma que alguns funcionários da Lowell relataram aparições da poeta e dizem que a fumaça de seu charuto pode ser sentida perto do seu quadro. Amy fumava charutos finos enrolados à mão. A Lomonosov Universidade Estadual de Moscou, na Rússia, foi fundada em 1755. A universidade foi expandida no regime ditatorial de Joseph Stalin e partes de seus edifícios principais foram construídas por prisioneiros. Um desses prisioneiros tentou escapar. Ele teria se escondido entre os materiais de construção e equipamentos, mas acabou morrendo. Hoje, alguns dos mais de 47 mil estudantes dizem ouvir gritos de arrepiar no meio da noite nos andares mais altos da universidade. A Universidade do Norte do Texas é tão assombrada que tem um mural com as histórias de fantasmas bem no salão da residência. Wanda era uma aluna da universidade nos anos 50. Ela engravidou e se escondeu no sótão da faculdade para tentar fazer um aborto. Ela morreu. Pessoas tiveram encontros com o fantasma de Wanda e as portas do sótão batem misteriosamente pela noite afora. O Dalton Hall da Universidade de Prince Edward Island é assombrado por um jovem estudante que congelou até a morte durante uma tempestade na década de 60. O estudante furou o toque de recolher e saiu de seu alojamento. Só que naquela noite teve uma tempestade de neve mortal e na manhã seguinte encontraram o corpo dele congelado. Não deu tempo de conseguir abrir a porta. Estudantes e professores relatam experiências estranhas, como rajadas repentinas de vento frio pelo corredor. E no alojamento dele, já o viram coberto de neve. A Universidade de Nova York foi uma fábrica chamada Trumbull Shirtwaist em 1911.
Essa fábrica pegou fogo e 100 trabalhadores morreram no que foi o acidente industrial mais mortal da cidade de Nova York. Uma trabalhadora chamada Ieta tentou salvar sua vida pulando para o 9º andar. Ela sofreu uma fratura na coluna e fêmur e morreu no hospital. Dizem que ela assombra o edifício. Pessoas relataram ter ouvido barulhos estranhos e cheiro de fumaça. Para completar a equipe de fantasmas, em 1929, uma estudante caiu de um poço de elevador. Avistamentos de diversos fantasmas e gemidos medonhos são relatados. Em janeiro de 1962, uma estudante da Faculdade de Gales, chamada Berta Ramsey, foi misteriosamente encontrada morta ao pé das escadas. Não ficou claro se ela se jogou ou se foi empurrada. A maioria dos estudantes da universidade já ouviu falar de Big Berta, um espectro de uma mulher de 1,80 m de altura que veste um macacão marrom e usa o cabelo de coque. Estudantes e professores relataram ter visto Berta nos corredores. À noite, os seguranças ouvem o elevador subindo e descendo sem ninguém e eles dizem: "Aí vem a grande Berta". Nas Filipinas, a Universidade de Santo Tomás é uma das mais assustadoras. Dizem que os fantasmas que circulam com uma etiqueta vermelha são dos mortos do necrotério. Eles perambulam pelas instalações hospitalares da universidade, movem objetos e aparecem nas câmeras de segurança. No Cole College, histórias de uma jovem universitária chamada Ellen dão arrepios na espinha. Ellen morreu na pandemia de gripe de 1918 no dormitório da residência de mulheres, e até hoje seu reflexo é visto no relógio do avô que sua família doou. Ela seria vista flutuando pelo saguão, tocando piano e revisitando seu antigo quarto. Quando mudaram o relógio de lugar, todas as noites eram ouvidas as portas batendo e diziam que era Ellen procurando seu relógio. A Universidade de La Salle foi fundada em 1911. Durante a Segunda Guerra Mundial, o campus foi usado pelas forças japonesas como bairros de defesa. Essa parte da história já podia muito bem assustar os 20.000 alunos. O prédio do Serviço de Pessoal Estudantil abriga um elevador onde um estudante morreu sufocado e só foi encontrado após o fim de semana. Após esse acidente, ninguém mais quis usar o elevador e ele ficou abandonado. As pessoas que se aventuraram a usar contaram que se sentiram sufocadas, revivendo a agonia do aluno que morreu ali. Drill College foi um seminário em 1867 antes de ser uma universidade. Na famosa Capela Centenária, nenhum segurança se atreve a verificar durante a madrugada. Lá dentro, músicas são tocadas por horas sem ter ninguém. Uma mulher de cabelos escuros também é vista vagando pelo sótão, onde fica um dos dormitórios mais antigos da escola. Ele se encontra inativo pelo motivo que ninguém quer dormir lá. No mesmo prédio, estudantes e administradores relatam coisas pessoais desaparecendo e reaparecendo em seguida. O que se esconde dentro de uma universidade de quase 9.000 quilômetros construída em 1780? A Universidade da Transilvânia, pelo nome em si, já traz à mente a terra dos vampiros sanguinários. Mas no caso dessa universidade, do outro lado da floresta, dizem que ela foi amaldiçoada por Konstantin Rafinesky, um ex-professor de botânica que foi demitido pelo conselho após uma discussão. Descontente, ele rogou uma maldição na universidade antes de morrer de febre amarela. Estudantes relatam o fantasma de um homem que fica ao pé da cama dos alunos, que dizem ser Constantine. A Universidade Ball State tem cerca de 100 anos. No meio da noite, os alunos escutam alguém cantando e barulhos de mesas sendo arrastadas. Eles culpam William Cole, um homem que voltou da guerra com o rosto desfigurado e teve o coração partido por uma mulher que ele amava.
ele foi até a universidade e se informou em 1947. A Universidade de Exeter é um dos pontos mais famosos da Europa e o epicentro de atividade paranormal. Um pintor faleceu enquanto trabalhava e diversas pessoas passaram a ver um fantasma vagando pelos corredores no meio da noite. Ele usa um macacão pintado e segura um balde de tinta. Os alunos da universidade acreditam que ele está lá para terminar o trabalho de pintura. A Universidade de Toulouse é um prédio de 800 anos, sendo uma das universidades mais antigas da França. Mas antes mesmo do prédio existir, aconteceram coisas terríveis no terreno. Durante os tempos medievais, criminosos foram queimados em fogueiras no local, além das execuções de guilhotina durante a Revolução Francesa. Não é surpresa para os estudantes que o lugar é assombrado, já que eles relatam aparições em trajes medievais e soldados franceses marchando. Às vezes, eles também sentem cheiro de pólvora pelos campos. A Universidade de Londres teve a brilhante ideia de homenagear o fundador Jeremy Bentham, preservando seu corpo em uma caixa de vidro dentro da universidade. Seus restos esqueléticos estão envolvidos em palha e vestido com suas melhores roupas. A história dele sendo visto vagando pelos corredores batendo com sua bengala. Mas a faculdade também tem outros fantasmas menos ilustres, mas não menos assustadores. Uma aluna que morreu no túnel que liga os prédios, chamada Emma Louise, aparece com frequência para os alunos que circulam sozinhos pelos túneis à noite. A Universidade de Ohio era antes o Asilo Lunático de Atenas, e antes de ser um asilo, era um cemitério nativo americano. O famoso quarto 428 do alojamento Wilson Hall é extremamente assombrado. Na década de 70, um aluno foi supostamente possuído. Ele estava falando em línguas estranhas, mas nenhum acompanhamento médico detectou problemas e ele voltou para a universidade. Pouco depois, ele saltou pela janela. Foi nesse prédio que aconteceu a famosa história de Margaret Schilling. Ela era uma paciente surda-muda do asilo e, como não era considerada perigosa, ela podia circular livremente pelo sanatório. Só que em dezembro de 78, ela desapareceu. Seu corpo foi encontrado 12 dias depois em uma área reservada para isolar pacientes com doenças contagiosas. Ela ficou presa e, como era surda-muda, não conseguiu pedir socorro. Ela morreu devido à exposição a temperaturas congelantes e no local onde ela foi encontrada ficou uma mancha permanente no chão. 30 anos depois, cientistas estudaram a mancha e concluíram que a gordura corporal de Margaret virou sabão no processo de decomposição. A mancha ainda está lá, no último andar do Centro de Arte da universidade. A Universidade de Oxford é simplesmente a universidade mais antiga do mundo. Existe desde 1096. Vários alunos já viram uma figura sem cabeça que poderia ser o rei Carlos I decapitado em 1649. Ele vaga pelo terreno sempre sem rumo, num looping eterno. A Universidade de Nagasaki foi construída em 1949, mas antes, em 1857, era uma faculdade de medicina. Histórias de fantasmas desfigurados apontam para a tragédia da bomba atômica que atingiu a universidade em agosto de 1945 e ceifou a vida de mais de 800 estudantes e professores. Experiências paranormais com puxões de cabelo e cheiro de carne queimada, além de gritos horríveis, podem ser ouvidos dentro do campus. A Universidade de Heidelberg tem uma longa e sombria história. Estudantes e professores culpam Adolf Hitler pelos eventos paranormais. Na clínica da universidade, mulheres foram forçadas a se submeterem à esterilização. Nesse local, frequentemente são ouvidos gritos histéricos de mulheres. Além disso, a praça universitária, onde os nazistas queimaram livros em 1933,
é onde os alunos dizem sentir cheiro de couro queimado e fumaça. As salas de aula também são supostamente assombradas pelos fantasmas dos professores que foram assassinados. Eles apagam o quadro negro e, pela manhã, algumas palavras aleatórias são encontradas escritas, quando a sala de aula estaria presumivelmente vazia. Se você gostou dessa lista, eu tenho uma playlist só com lugares assombrados que eu vou deixar aqui na tela final. Deixe seu like, seu comentário, que assim a plataforma vai recomendar mais esse vídeo. Obrigada por chegar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!